Você sente como se Deus tivesse colocado a sua vida em pausa? Você já orou por tanto tempo que nem sabe mais se suas palavras chegam ao céu? Hoje, o seu Pai Celestial quer falar diretamente ao seu coração. Não por meio de intermediários, nem de sermões complicados, mas de pai para filho, com aquela intimidade que só o amor genuíno pode criar. Ele tem uma mensagem urgente para você. É hora de agir como se o seu milagre já fosse real, porque para ele absolutamente nada é impossível. Este não é mais um recado de esperança vazia, é um convite para transformar a sua maneira de esperar. O próprio Jesus nos ensinou que a fé verdadeira não fica imóvel, apenas suplicando por uma resposta. Ela caminha em direção à promessa, confiando que o Pai já está agindo. Como quando declarou: Lázaro, vem para fora, antes mesmo que a pedra fosse removida. A palavra de Deus não apenas consolará o seu coração cansado, ela vai te equipar com ferramentas práticas para manter a fé acesa enquanto o seu tempo determinado chega. Porque a sua espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Sim, Pai. Ajo como se o meu milagre já fosse real, porque para ti nada é impossível. Que esta declaração seja o seu primeiro passo rumo a uma fé que caminha enquanto confia. Vamos começar. Número 1. Declaração de poder divino. Hoje quero que grave em seu coração uma verdade que pode transformar a sua maneira de olhar o que está vivendo. Para Deus não existem impossíveis. Esse é o fundamento sobre o qual você pode erguer a sua esperança. Não é uma frase bonita nem um pensamento positivo, é uma declaração eterna que vem do próprio céu. Assim disse o anjo a Maria quando anunciou o inconcebível. Porque para Deus nada será impossível. Lucas 1:37. Essa palavra continua vigente hoje para você. Se o Criador dos céus e da terra falou, Ele cumprirá. Se o Senhor que sustenta galáxias na sua mão prometeu, não falhará. Às vezes você olha a sua realidade e o único que vê é escuridão, limitações e portas fechadas. Mas quero que a contemple como um amanhecer que rompe a noite mais escura. O sol não deixa de nascer, mesmo que as nuvens tentem cobri-lo. Da mesma forma, o poder de Deus não se detém, ainda que você não consiga ver a resposta agora. Suas orações não ficaram no vazio, o seu clamor não foi ignorado. Desde o primeiro dia em que levantou a sua voz, o céu se moveu. Talvez você não tenha sentido, talvez não tenha notado, mas Deus ouviu você e enviou a sua resposta. Lembre-se da história de Daniel. Enquanto ele orava e jejuava, um anjo lhe disse que a resposta havia sido enviada desde o primeiro dia, embora houvesse oposição no ar. Isso significa que a sua oração tem poder e que Deus não fica de braços cruzados. Sim, há uma batalha espiritual. Sim, o inimigo tenta atrasar e semear dúvidas no seu coração. Mas escute bem, a vitória já está assegurada. Você não luta para ver se ganha. Você luta a partir de uma vitória que Cristo já conquistou na cruz. Hoje, Deus lhe lembra: eu sou a sua fortaleza inexpugnável, a sua rocha e o seu castelo, como proclamou Davi no Salmo 18:2. Quando os ventos sopram com mais força, quando as tempestades ameaçam, você pode se refugiar em mim. Não sou um refúgio frágil que desmorona, sou um muro impenetrável, um abrigo seguro. Se você me tem, tem tudo. E se eu estou contigo, nada nem ninguém pode estar contra você. Talvez você pense que o seu milagre atrasou demais, que a sua oportunidade já passou. Mas o Espírito de Deus hoje lhe sussurra: seu milagre já está em processo, embora você ainda não o veja fisicamente. Como uma semente enterrada na terra, o milagre germina no oculto. Ninguém vê, ninguém toca, mas o processo está vivo e o fruto virá no seu tempo. O que agora parece silêncio, na verdade é preparação. O que hoje parece vazio, na verdade é o ventre de onde nascerá a sua bênção.
Hoje Deus lhe diz: filhinho do meu coração, como poderia você pensar que eu, que formei planetas e mares, não posso resolver aquilo que o atormenta? Eu que dou nome a cada estrela, conheço também o seu nome e a sua necessidade. Se posso sustentar o universo com a minha palavra, não poderei levantar a sua vida com a minha mão? O seu milagre não depende de quão forte você é, mas de quão grande eu sou. E eu sou o Todo-Poderoso, o que abre caminhos no mar, o que faz brotar água da rocha, o que ressuscita o que parecia morto. Por isso, quero que, ao despertar a cada manhã, você declare com a sua boca e com o seu coração: para o meu Deus, nada é impossível. Isso não será apenas uma frase repetida, será um ato de fé, uma proclamação que moverá a sua atmosfera espiritual. Ao fazê-lo, você estará alinhando a sua mente e a sua alma com a realidade do céu. Estará treinando o seu coração para ver com olhos de fé e não com olhos da carne. Quando você escolhe agir como se o seu milagre já fosse real, não está negando os seus problemas, está afirmando que o seu Deus é maior do que eles. Não está fechando os olhos para a sua dor, está abrindo o seu espírito à esperança. Essa é a verdadeira fé, caminhar como Abraão, que creu em esperança contra a esperança, convencido de que aquele que prometeu também é poderoso para cumprir. Deixe que a sua alma descanse hoje nesta declaração de poder divino. Deixe que o temor se renda, que a ansiedade se dissolva, que a incredulidade se suje. E prepare-se, porque o mesmo Deus que transformou desertos em rios é o que lhe diz agora: confie em mim, porque para mim nada é impossível. Número 2. Guerra espiritual prática. Filhinho amado, se na primeira parte você reconheceu que para Deus não existem impossíveis, agora quero que entenda algo que também é vital. O inimigo não fica de braços cruzados quando Deus tem preparado um milagre para você. Há uma oposição real, mas não para que você viva com medo nem com paranoia, e sim para que desperte a realidade espiritual e use as ferramentas que já lhe foram entregues em Cristo. A palavra de Deus declara com clareza: não temos luta contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Isso significa que, embora os seus olhos vejam um problema humano, a raiz muitas vezes está em um âmbito invisível. Imagine por um momento um soldado que se prepara para o combate. Antes de entrar na batalha, ele se veste com a sua armadura completa, ajusta o capacete, ergue o escudo e empunha a espada. Ninguém em sã consciência entraria no campo de guerra em roupas leves, porque sabe que seria destruído facilmente. Da mesma forma, você precisa todos os dias se revestir da armadura de Deus. Não é um conceito simbólico sem efeito. É um ato espiritual poderoso que o protege dos dardos de fogo do maligno. A armadura está descrita em Efésios 6. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O inimigo busca cansá-lo, desanimá-lo, semear dúvidas na sua mente. Por isso, muitas vezes, você acorda com peso, com pensamentos de derrota, com um sentimento repentino de fadiga que não sabe de onde vem. Essa é a sinalização de que a batalha está ativa. E aqui está a chave. Você não deve se render ao desânimo, mas permanecer firme em oração. Quando se sentir repentinamente sem forças, quando a ansiedade bater do nada, não tome isso como algo natural. Reconheça como um ataque e responda com a sua oração. Lembre-se, o soldado não espera o inimigo atingi-lo para se defender. Ele já está preparado com o escudo erguido. Mas não quero que você interprete mal. Não se trata de viver com medo, pensando que tudo de ruim é obra do inimigo. Não se trata de paranoia espiritual.
O foco não está na força do adversário, mas na vitória de Cristo. Jesus já derrotou o diabo na cruz, expôs ele publicamente e o venceu para sempre. Você não luta para ver se vai vencer. Você luta a partir da certeza de que já venceu no nome de Jesus. Por isso o Senhor hoje lhe diz: não temas a batalha, eu luto contigo e a vitória já está assegurada. O que você precisa é exercer a autoridade que já recebeu como filho de Deus. Jesus disse: eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada lhes fará dano. Essa autoridade não está baseada nas suas emoções, nem na sua experiência, nem na sua capacidade, mas no nome de Cristo que está acima de todo nome. Cada vez que sentir que a oposição se levanta, declare em voz alta a palavra: resista ao diabo e ele fugirá de você. Não sou eu quem digo, é a Escritura. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Por isso o ânimo a praticar uma oração diária de proteção ao iniciar o seu dia. Antes de sair de casa, antes de enfrentar suas tarefas, tire um momento e ore. Senhor, hoje me visto com a tua armadura, tomo o escudo da fé, me cubro com o capacete da salvação e em nome de Jesus declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Esse ato simples, repetido com fé, muda a atmosfera da sua jornada. Você não sai nu para o campo de batalha, você sai com a cobertura divina. Lembre-se de que a batalha não é eterna. Não será luta após luta sem fim. O Senhor pôs limite ao inimigo e decretou a sua vitória. Não permita que a fadiga espiritual o torne vulnerável. Quando sentir cansaço, levante o olhar ao céu e confesse: a alegria do Senhor é a minha força. Essa declaração abre uma nova fonte de vigor em meio à sua fraqueza. Você é chamado a permanecer firme, não nas suas forças, mas na força do Senhor. Ele é quem luta com você e por você. Assim como Moisés levantava as mãos e o povo de Israel vencia seus inimigos, assim também a sua oração e a sua confiança determinam a vitória na sua vida. Nunca se esqueça, o seu destino está sendo disputado no espiritual, mas já está assegurado pelo sangue de Cristo. Por isso, ainda que a guerra seja real, a vitória é ainda mais real. Avance com confiança, filhinho amado. Você não está sozinho no campo, não é um soldado desamparado. O Rei dos Reis marcha contigo, os anjos do céu o cercam, e o Espírito Santo é a sua força interior. Coloque-se de pé, revista-se da armadura e declare: em Cristo já sou mais que vencedor. Número 3. Companhias que edificam. Quando Deus prepara um milagre para a sua vida, Ele também o chama a cuidar do ambiente em que a sua fé cresce. Assim como um jardim floresce quando as ervas daninhas são retiradas, a sua vida espiritual precisa estar cercada de influências que alimentem a sua esperança e não que a destruam. A Bíblia é clara ao nos advertir: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 aos Coríntios 15:33. Isso significa que o seu círculo importa e muito. O que você ouve, o que recebe daqueles que o cercam, pode fortalecer a sua fé ou pode apagá-la. Pense assim: se você passa tempo com pessoas que sempre duvidam, que vivem reclamando, que criticam a sua fé, pouco a pouco a maneira delas verem a vida começa a afetar você. Não se nota de imediato, mas as palavras delas entram como sementes que mais tarde produzem incredulidade. Por isso, o Senhor hoje o aconselha com amor. Cuide de quem tem acesso ao seu coração. Nem todos merecem opinar sobre os seus sonhos. Nem todos têm fé para sustentar o milagre que Deus já declarou para você. Não se sinta mal por colocar limites, porque proteger a sua fé é mais importante do que agradar aos outros. Veja o exemplo de Abraão e Ló em Gênesis 13:9. Ambos haviam prosperado, mas a terra não podia sustentá-los juntos. Os pastores discutiam, a tensão crescia e Abraão, com sabedoria, decidiu se separar. Não porque odiava Ló,
mas porque entendia que a paz e o propósito divino vinham primeiro. Há momentos em que você deve tomar decisões semelhantes, não porque despreze alguém, mas porque reconhece que certas companhias não o deixam avançar no chamado de Deus. Separar-se de relações que drenam a sua fé não é egoísmo, é obediência. Busque cercar-se de pessoas que o animem a crer quando a sua fé vacilar. Gente que, em vez de apontar as suas falhas, lembre você das promessas de Deus. Amigos que orem com você, que celebrem cada passo de fé e que o levantem quando cair. Esse tipo de relação é como árvores frondosas que dão sombra e fruto em meio ao calor. Você precisa desse tipo de companhia porque ninguém foi criado para caminhar sozinho. Até Jesus, sendo o Filho de Deus, escolheu 12 discípulos para compartilhar a sua missão. Quanto mais nós precisamos de alianças que nos sustentem, também é sábio discernir as conversas que você consome. Afaste-se da fofoca, da crítica constante, das conversas que só geram ansiedade ou comparações. Essas palavras são como veneno disfarçado, que pouco a pouco rouba a sua alegria. Você não precisa estar exposto a tudo o que os outros dizem. Deus lhe dá a liberdade de decidir que voz permitirá em seu coração. Escolha as vozes que o aproximam dele, que lembram do seu poder, que o impulsionam a esperar em fé. Agora, esteja consciente de algo. Nem todos vão compreender a sua fé. Haverá quem zombará, quem dirá que você está louco por esperar o impossível, quem tentará convencê-lo a desistir. Mas ouça, você não precisa da aprovação deles. A única voz que deve guiá-lo é a do seu Pai. Se ele lhe disse que fará, cumprirá, mesmo que ninguém mais entenda. Então não perca tempo tentando convencer os incrédulos. Continue caminhando confiante na palavra que recebeu. Não se desculpe por proteger o seu coração de influências tóxicas. Não é fraqueza, é maturidade espiritual. Assim como você cuida do seu corpo com o que come, cuide da sua alma com o que ouve. Você não pode crescer em um ambiente que constantemente o envenena com incredulidade. A fé precisa de uma atmosfera de esperança, precisa de palavras de vida, precisa estar cercada de quem proclama que Deus é fiel. Hoje, o Senhor o convida a fazer um exame honesto. Há alguma relação que esteja drenando a sua paz? Há alguém cujas palavras o fazem duvidar em vez de crer? Se sim, peça sabedoria ao Espírito Santo para tomar uma decisão sábia. Nem sempre se trata de cortar vínculos de repente, às vezes basta colocar limites claros. Outras vezes, sim, será necessário afastar-se para que a sua fé não se contamine. De qualquer forma, a prioridade é que o seu coração continue sendo um terreno fértil, onde a palavra de Deus possa dar fruto. A prática que lhe proponho hoje é simples e poderosa. Tire um tempo de oração e apresente ao Senhor as suas relações. Pergunte: Pai, quem são as pessoas que edificam a minha fé e quem são aquelas que devo manter à distância? Ouça a sua direção e obedeça. Ele quer cercá-lo de amizades saudáveis, de conselheiros piedosos, de irmãos na fé que o impulsionem em direção ao seu milagre. Lembre-se sempre de que o seu círculo de influências determina a saúde da sua fé. Assim como um jardim floresce quando as ervas daninhas são retiradas, a sua vida espiritual brilhará quando você se cercar do que alimenta a sua esperança. Não é um sacrifício vazio, é um ato de sabedoria que prepara o terreno para que o milagre que Deus já declarou se torne realidade na sua vida. Número 4. Fé ativa na espera. A fé que Deus espera de você não é passiva, não é apenas desejar ou esperar sentado que algo aconteça. A fé verdadeira se move, age, caminha, como se o prometido já estivesse em suas mãos. A Escritura diz com clareza: a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Tiago 2,17. Isso significa que a sua confiança em Deus
deve se expressar em ações concretas que demonstrem que você crê no que ele já lhe disse, mesmo antes de ver isso manifestado. Olhe para a vida de Abraão. Em Hebreus 11:8, somos lembrados de que ele saiu da sua terra sem saber para onde ia, mas obedeceu. Não tinha um mapa em suas mãos, não tinha garantias humanas, mas tinha uma palavra de Deus, e isso foi suficiente para dar passos em direção ao desconhecido. Essa é a fé ativa que agrada ao Senhor. Caminhar, mesmo quando seus olhos não veem. Mover-se, mesmo quando sua lógica não entende. Avançar, mesmo quando seu coração treme. A espera, quando se enche de fé, se transforma em treinamento. Assim como um agricultor prepara o celeiro antes da colheita, assim também você deve se preparar antes de ver o milagre. Ninguém que confia na promessa fica de braços cruzados. O agricultor não diz, a colheita virá, então depois vejo o que faço. Não, ele limpa o terreno, constrói depósitos, afia suas ferramentas. A sua preparação é um sinal da sua certeza. Da mesma forma, se você crê que Deus cumprirá o que prometeu, comece a se preparar hoje. Talvez você esteja esperando um novo trabalho. Que ação de fé pode dar? Atualize seu currículo, ore antes de enviá-lo, prepare sua roupa para a entrevista. Talvez você espere a restauração da sua família. Que passo concreto pode dar? Comece orando todos os dias por seus familiares. Pratique palavras de reconciliação. Escreva aquela mensagem de perdão que você tanto adia. Se espera um milagre financeiro, não viva em desperdício. Seja bom administrador desde já. Honre a Deus com o que já tem. Demonstre no pequeno que está pronto para o grande. Lembre-se de que a sua obediência no pequeno prepara o caminho para o grande. Muitos querem ver primeiro a manifestação para depois crer. Mas no reino de Deus, a ordem é ao contrário. Primeiro você crê, depois age e finalmente vê a promessa cumprida. Quando você dá um passo em fé, a sua obediência se torna uma semente. E toda semente, mesmo que seja enterrada no oculto, um dia brota e dá fruto abundante. Não permita que o medo paralise você esperando sinais extraordinários. Caminhe na luz que já possui. Se Deus já lhe falou uma palavra, essa palavra é suficiente. Você não precisa ver todo o panorama, precisa obedecer o passo que está à sua frente. Às vezes, você espera que o céu mostre toda a escada, mas Deus apenas ilumina o próximo degrau. E enquanto você o sobe, Ele lhe revela o seguinte: assim é como a fé se constrói, passo a passo, dia após dia. Obediência após obediência. E aqui está algo que quero que guarde no coração. Enquanto você se move em fé, Deus é o seu escudo. Você não avança sozinho, não se arrisca às cegas. O Senhor mesmo vai adiante de você como poderoso gigante, abrindo caminho onde não há, protegendo-o do que você não vê, guiando cada detalhe. Como diz o Salmo 3:3, Tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Essa cobertura é a sua segurança, a sua garantia de que cada passo de fé não será em vão. Talvez você se pergunte, e se eu errar? E se não sair como espero? Deus não lhe pede perfeição no caminho, mas obediência na fé. Ele endireita os seus passos quando você ousa caminhar. O pior não é errar. O pior é permanecer imóvel por medo de falhar. É melhor dar um passo trêmulo em obediência do que ficar paralisado na incredulidade. Por isso hoje o Senhor lhe diz, haja como se o seu milagre já fosse real. Fale como alguém que crê. Caminhe como alguém que espera. Celebre como alguém que já recebeu. A sua atitude de fé prepara a atmosfera para que o céu se manifeste na terra. A prática que lhe proponho é clara. Dê um passo concreto hoje que demonstre a sua fé. Não amanhã, não quando tudo for perfeito, hoje. Faça aquela ligação, inicie aquela oração, escreva aquela meta, prepare aquele espaço. Esse ato pequeno, mas carregado de fé,
Abrirá a porta para que o invisível se torne visível em sua vida. A espera já não será pesada quando você a encher de fé ativa. Você não estará sentado na passividade, estará caminhando na certeza. E enquanto o faz, o seu coração se fortalecerá, a sua esperança se renovará, e quando o milagre chegar, descobrirá que já estava preparado para recebê-lo. Número 5. Descanso na fadiga. Quando você avança em fé, quando decide agir como se o seu milagre já fosse real, também é normal que em algum momento experimente cansaço. A fé exige constância, a oração perseverante desgasta, a espera prolongada enfraquece. E nesse momento é fácil sentir que as forças estão acabando, que você não consegue mais. Mas ouça o que Jesus lhe diz com ternura. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Esse convite não é apenas uma promessa espiritual, é um remédio real para a sua alma fatigada. O cansaço não é pecado. O cansaço não é sinal de fraqueza espiritual, é parte da sua humanidade. Até os maiores servos de Deus se esgotaram. Veja Elias, o profeta que viu fogo descer do céu e humilhou os profetas de Baal. Depois daquela vitória, caiu em profundo desânimo e se sentou debaixo de um zimbro, desejando morrer. O que fez Deus? Não o repreendeu por sua fadiga, cuidou dele. Um anjo o tocou, deu-lhe pão recém-assado e água fresca e permitiu que dormisse. Porque o Senhor sabe que quando você está cansado, é alvo fácil para a voz do desânimo. Por isso, ele o convida a descansar nele. A sua alma precisa desses ritmos de graça. Você não pode correr sem parar para beber água. Uma árvore que se inclina para o rio permanece verde e cheia de vida, enquanto aquela que fica longe seca com facilidade. Assim também o seu espírito precisa se inclinar todos os dias para a presença de Deus, para beber da água viva que só Ele pode dar. Quando você tenta avançar apenas com suas forças, o desgaste se multiplica. Mas quando entrega suas cargas ao Senhor, encontra uma fortaleza que não vem de você, mas do alto. É importante que você reconheça quando o cansaço começa a falar mentiras. Quando sente que não serve, que a sua oração não vale nada, que as suas lutas não têm fruto. Isso não são verdades, são pensamentos de uma mente fatigada. Nesses momentos, Deus não espera que você continue correndo, espera que você se aproxime dele para ser renovado. A sua fraqueza não o surpreende, o seu desgaste não diminui o amor dele por você. Ele continua sendo o seu escudo, o seu pastor que o conduz a pastos verdejantes e a águas de descanso, como declara o Salmo 23. E quero que você se lembre de algo muito importante. Buscar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Elias precisou do anjo. Jesus aceitou a ajuda de Simão de Cirene quando carregava a cruz. Paulo pediu oração constante a seus irmãos na fé. Você também pode se apoiar em outros quando se sentir cansado. Às vezes, o simples fato de compartilhar a sua carga em oração com alguém de confiança pode retirar um peso enorme do seu coração. Deus o rodeou de comunidade para que você não caminhe sozinho. Hoje, o Senhor lhe diz com voz de pai: Filhinho, venha descansar, eu carrego as suas preocupações. Você não precisa resolver tudo agora, não precisa carregar o mundo nos ombros. O milagre não depende de quanto você resiste sem dormir, nem de quanto esforço humano coloca. O milagre depende da minha graça, e a minha graça lhe basta. Permita-se momentos de pausa. Desligue por um instante as distrações, silencie as vozes que o pressionam e busque um espaço de quietude. Respire, ore sem palavras, contemple a bondade de Deus. Esse tempo de descanso deliberado não é perda, é investimento. É ali que o Espírito Santo sopra novo fôlego em seu interior, onde as forças como as do boi selvagem se renovam, onde suas asas se levantam como as da águia para continuar voando. O cansaço, se ignorado, pode se tornar uma armadilha. Mas se você o reconhece e o leva aos pés de Cristo,
Ele se transforma em uma oportunidade para experimentar o cuidado dele. O que o desgasta pode se transformar na porta para um encontro mais profundo com o seu Pai. Por isso, hoje, o animo a que tome um tempo deliberado de descanso e oração contemplativa. Não adie, faça hoje. Dê à sua alma o espaço de silêncio que ela precisa para ouvir o Deus que o ama. Lembre-se de que o cansaço não cancela a promessa, apenas revela a sua necessidade de se apoiar naquele que nunca se fatiga nem se cansa. Isaías nos lembra que os jovens se cansam e se fatigam, os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 43. Essa é a sua garantia. A sua fraqueza não é o seu fim. É o lugar onde Deus mostrará o seu poder renovador. Então descanse, respire e confie. O milagre continua a caminho, mas você não precisa chegar exausto ao dia do seu cumprimento. Deus quer que você caminhe sustentado por sua graça, passo a passo, em um ritmo saudável, onde a sua presença é a sua fonte de vida. E enquanto descansa nele, a sua fé se fortalece e o seu coração se prepara para continuar confiando em seu tempo perfeito. Número 6. Tempo perfeito de Deus. O relógio dos homens avança com pressa, com listas e expectativas, mas o relógio de Deus se move com sabedoria e propósito. Quando você sente que o tempo está escapando, quando olha o calendário e as datas e se pergunta por que a promessa ainda não chegou, lembre-se de que Deus age com um tempo diferente. Perfeito, nem apressado, nem tardio. A Escritura nos lembra que há tempo para tudo. Eclesiastes 3:1 nos assegura que cada coisa tem a sua estação. Não é que Deus tenha se esquecido de você ou que a sua mão tenha ficado parada. O que você percebe como demora é, na verdade, uma sincronia divina que prepara o terreno para o maior proveito possível. Pense em um fruto que amadurece na sua estação. Se você o arranca antes, está verde e sem sabor. Se o deixa demais, apodrece. O Senhor conhece a medida certa para que aquilo que vai te abençoar chegue no ponto ideal. Cada dia de espera desenvolve em você aquilo que a bênção vai precisar: caráter, paciência, humildade e testemunho. O que se forma no invisível não é tempo perdido. É a obra de formação que faz com que a graça seja recebida com corações aptos para administrá-la bem. Assim como o agricultor não pode apressar a colheita, você não pode adiantar o calendário do céu. Confie que a sua promessa chega na hora exata que produzirá maior fruto. Abacuque precisou aprender a esperar a visão. Recebeu a palavra que dizia que a visão se cumpriria no tempo determinado, ainda que demorasse. Abacuque 2:3 nos fala de uma espera que exige paciência vigilante. Não é uma passividade resignada, nem uma esperança desesperada, mas uma esperança ativa que sabe se manter expectante e obediente. Enquanto espera, não se consuma em ansiedade. Pelo contrário, permita que cada dia molde você para receber com sabedoria aquilo que Deus trará. O desespero empobrece a recepção, a paciência cheia de esperança a engrandece. Entenda também que o atraso muitas vezes é prevenção divina. Deus vê a rede de circunstâncias futuras. Ele sabe coisas que você ainda não vê. Às vezes, permite que a situação se prolongue para evitar males maiores, para te resgatar de armadilhas ou para trazer as pessoas certas que influenciarão o seu destino. Não confunda a lentidão da resposta com a ausência de amor. A promessa não atrasa por falta de interesse, mas pela perfeita coordenação do Pai, que nunca falha em seu propósito. Confie no calendário dele. Ele nunca chega atrasado aos seus encontros com você. Na espera, aprenda a celebrar o que já tem. O método já e ainda não te ajuda a viver em gratidão. Celebre as bênçãos presentes, a presença de Deus, os pequenos passos, a família, a provisão diária e, ao mesmo tempo, mantenha os olhos fixos na promessa que ainda está por vir.
Esse equilíbrio te evita cair na amargura e te mantém com perspectiva eterna. Praticar a gratidão transforma a espera em louvor e faz da paciência um ato de adoração. Por isso, hoje te convido a um exercício simples. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato enquanto espera. Faça isso com detalhe. Que aspecto concreto da provisão ou do caráter de Deus você valoriza hoje? Essa prática desloca o seu olhar da falta para a fidelidade do Pai. A espera também é escola de fé. Cada dia em que você escolhe confiar e não ceder à pressa, a sua fé se fortalece. Não se trata de uma confiança ingênua, mas de uma confiança forjada na experiência. Lembrar das vezes anteriores em que Deus cumpriu, meditar na sua fidelidade e proclamar a sua bondade. Essa memória espiritual é combustível para a sua esperança. Quando a dúvida bater à sua porta, responda com lembrança. Ele foi fiel, ele será de novo. Não ignore o crescimento interior que se produz na estação de espera. O que hoje parece uma prova, amanhã será testemunho. Então, viva com intencionalidade, ore com constância, sirva quando puder, prepare-se com diligência e mantenha o seu coração em paz. Paciência não significa inação, significa agir com sabedoria sob a direção do Espírito enquanto espera a manifestação. Por fim, confie no amor do seu Pai. Ele não é um relojoeiro distante, é um Pai que te olha com ternura e que vela por você a cada momento. Quando sentir a tensão do ainda não, lembre a sua alma as promessas que Ele pronunciou. Mantenha-se em comunhão com Ele, celebre o presente e espere com esperança. O tempo de Deus é perfeito e a sua bênção chegará na estação adequada para produzir o maior bem. Faça agora esse ato prático. Pegue papel e caneta, escreva 3 coisas pelas quais você agradece hoje e guarde essa lista. Toda vez que a ansiedade voltar, leia-a e lembre-se de que o mesmo Deus que já te proveu até aqui é fiel para o que ainda virá. Confie no calendário dele. No seu tempo perfeito, o seu milagre florescerá. Número 7. Abraço paternal. Há momentos na vida em que o seu coração se sente quebrado por dentro, em que as feridas da rejeição ou do abandono parecem profundas demais para serem curadas. Talvez você tenha buscado o amor em lugares errados, em palavras de aprovação que nunca vieram, em braços humanos que não souberam te sustentar. Mas hoje, quero que você ouça a voz do Pai Celestial que te diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 de João 3:1. Esse amor não depende do que você faz, nem do que deixa de fazer. É um amor incondicional que já te pertence, um amor que te abraça na vulnerabilidade e te restaura por completo. Você é amado não pelos seus feitos, mas pela sua identidade. Desde o primeiro sopro que você respirou, já era amado. Quando corria livre em criança e quando chorava sozinho na vida adulta, já estava debaixo do abraço invisível de Deus. Como o filho pródigo em Lucas 15:20, que voltou para casa esperando repreensões, mas em seu lugar encontrou um pai correndo em sua direção, envolvendo-o com seus braços e devolvendo-lhe dignidade. Assim é o coração do seu Deus. Ele não te espera com julgamento, te espera com um abraço. E esse abraço cura feridas que nenhuma palavra humana pode alcançar. Você não precisa conquistar o amor dele, você já o tem. A sociedade pode ter dito que você vale pelo que produz, que sua identidade se mede em títulos, em dinheiro ou em aceitação social. Mas a verdade do céu é diferente. O seu valor não está nas opiniões humanas, mas no coração paternal de Deus. Quando você entende isso, as correntes do perfeccionismo se rompem e você pode descansar na certeza de que é amado por quem é, não pelo que conquista. Cada dia, mesmo que você não perceba, o Pai te mostra o seu carinho. No sussurro da brisa, em um amanhecer que ilumina a sua janela, no sorriso de alguém querido, na paz que inexplicavelmente se instala em seu coração no meio da tormenta.
Essas são formas pelas quais ele te lembra: estou aqui, eu te amo, eu te abraço. Muitas vezes você está tão ocupado procurando respostas que não enxerga esses detalhes de ternura divina. Mas se parar um instante, respirar fundo e fechar os olhos, pode sentir esse abraço paternal que te envolve com segurança e calma. Imagine uma criança que desperta de um pesadelo e corre para os braços do pai. Ela não precisa de explicações longas, não precisa de respostas lógicas, só precisa sentir o calor e a força daqueles braços para voltar a respirar em paz. Assim é a sua relação com Deus. Você pode correr para Ele com o seu medo, com a sua dor, com a sua culpa, e Ele não vai te rejeitar. Ele vai te levantar, te abraçar e te fazer descansar. O próprio Jesus expressou isso com ternura. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Talvez você tenha sentido que a sua história foi marcada pelo abandono. Talvez um pai, uma mãe, um amigo, um cônjuge, alguém em quem você confiou tenha te virado as costas. Essa ferida é real, mas não tem a última palavra. O Senhor te lembra que, ainda que o teu pai e a tua mãe te deixem, Ele, contudo, te acolherá. Como está escrito em Salmos 27:10. Ele não se cansa de você, não desiste de você, não te deixa sozinho no momento mais escuro. Hoje quero te convidar a experimentar esse abraço paternal de forma prática. Busque um lugar tranquilo, sente-se em silêncio e tire 10 minutos para estar na presença de Deus, sem pedir, sem reclamar, sem se esforçar. Simplesmente deixe o seu coração repetir em silêncio: sou amado, sou filho, sou abraçado pelo meu Pai. Permita que o Espírito Santo torne essa verdade real em você, que a sua alma cansada se deite no peito do seu Criador e sinta a paz que excede todo o entendimento. Deixe-se amar sem condições. Não levante barreiras, não pense que precisa se arrumar antes de se aproximar. Deus não espera uma versão perfeita de você para te abraçar. Ele te abraça exatamente como você está. Esse é o poder do seu amor. Transformar o seu coração por dentro, curar as cicatrizes que você carrega, restaurar a confiança que você perdeu. Quando você recebe esse amor, pode caminhar com dignidade, levantar a cabeça e lembrar que é filho do Rei dos Reis. O milagre que você espera pode demorar, mas há um milagre que você pode experimentar agora mesmo. O milagre de ser abraçado e amado pelo seu Pai Celestial. Esse abraço é a base da sua identidade, a fortaleza da sua fé e o consolo que a sua alma precisa. E enquanto descansa nesses braços eternos, o seu coração se prepara para continuar confiando em que, para Ele, nada é impossível. Número 8. Lágrimas sagradas. Suas lágrimas não são desperdício, são linguagem sagrada que viaja direto ao coração do Pai. Quando sua alma se despedaça e faltam palavras, o choro se torna oração pura, sem adornos, sem máscaras, apenas a verdade de um coração que dói. Deus não despreza essas gotas, ao contrário, Ele as recolhe com ternura. O salmista expressou isso de uma forma que não nos deixa desculpas para nos envergonharmos. Deus conta as nossas lágrimas e as guarda em seu odre. Lembre-se de Salmos 56:8, enquanto permite que suas lágrimas falem por você. Não te peço que finjas força quando por dentro há rachaduras. Te convido a dignificar a sua dor. A cultura às vezes nos ensina que chorar é sinônimo de fraqueza, mas no reino de Deus, o choro é canal de humildade e abertura. Chorar diante do Senhor é como abrir as janelas de uma casa fechada. Entra o ar fresco do seu consolo. Não esconda seus olhos na sombra do pudor. Mostre ao Pai o que há no seu peito e permita que Ele transforme. Suas lágrimas também têm propósito. Elas não ficam flutuando no vazio. São sementes que o céu recolhe para regar novos brotos de esperança em sua vida. Pense em uma chuva suave sobre um jardim seco. No começo, há apenas umidade. Depois, brotam rebentos e, finalmente, a vida floresce. Assim, age Deus com suas lágrimas.
Ele as transforma em chuva, que rega raízes cansadas e desperta novos anseios. A oração que nasce do choro é fértil. Seu poder não se mede em volume, mas em sinceridade. Não tema que Deus fique incomodado com a sua dor. Ele não é um espectador distante. É pai que se aproxima e se inclina diante da angústia de seus filhos. O próprio Jesus, que compartilha plenamente nossa carne e emoções, chorou na cidade de Betânia, quando a morte tocou seu amigo. Lembre-se de João 11:35. Se o filho chorou, quem seremos nós para reprimir aquilo que é humano e santo ao mesmo tempo? Seu choro encontra eco na compaixão de Cristo. Há lágrimas que limpam feridas antigas, aquelas que por anos ficaram em silêncio por vergonha, raiva ou medo. Quando finalmente você as derrama diante de Deus, acontece uma purificação íntima. O rancor perde seu poder, a culpa se esclarece e a memória deixa de oprimir. Nem todas as feridas se curam num instante, mas cada lágrima honesta é um passo em direção à restauração. Permita-se chorar para poder amar de novo com liberdade. Chorar também é uma forma de receber companhia divina. Na solidão da noite, quando o peso parece insuportável, abrir-se em choro diante do Pai é convidá-lo a sentar-se ao seu lado. Ele não te corrige por chorar, não te exige respostas rápidas. Ele te oferece sua mão, seu abraço e seu silêncio cheio de presença. Nesse abraço, o choro encontra um lugar seguro onde se dissolver e deixar espaço para a paz. Não se desculpe por chorar diante de outros quando a situação pedir. Compartilhar lágrimas com um irmão, uma irmã, com um pastor ou com um amigo fiel é permitir que a comunidade seja canal da graça. Às vezes, Deus usa mãos humanas para enxugar olhos humanos, e isso não é menos divino. Busque pessoas que orem com você, que não minimizem sua dor nem a trivializem, mas que a acompanhem com ternura e fé. Quando chorar, faça isso também com uma intenção de entrega. Transforme em oferta. Em vez de segurar a dor como um tesouro que te define, entregue-a aos pés de Jesus. Diga: Pai, tomo estas lágrimas e te confio. Você verá como, no ato de entregar, sua carga se torna mais leve. O que foi dor se transforma em testemunho, e sua história começa a falar de fidelidade e de um Deus que enxugou lágrimas no passado e as converteu em canto. Lembre-se da promessa: suas lágrimas voltarão transformadas em paz e fortaleza. Não prometo que a tristeza desaparecerá de imediato, mas sim que o processo de ser acompanhado por Deus te tornará mais forte e mais compassivo. Suas experiências de quebrantamento se tornam instrumentos para abraçar outros que passam pelo mesmo. A lágrima, então, não só te cura, mas te capacita para consolar. Hoje te proponho uma prática simples e sagrada. Se sentir vontade de chorar, não se detenha. Busque um lugar tranquilo, feche os olhos e entregue cada lágrima como uma carta ao Pai. Diga em voz baixa o que sua alma sente, ou simplesmente deixe o silêncio falar. Permaneça alguns minutos nessa entrega e permita que o Espírito te envolva com seu consolo. Faça do seu choro uma expressão de confiança, não de vergonha. Suas lágrimas são valiosas para o céu. Não as esconda, não as minimize, não as transforme em motivo de culpa. Elas são uma forma pura de oração que Deus ouve com ternura paternal. Permita que a dor fale, que as águas limpem, que o consolo entre e que pouco a pouco seus olhos se sequem com a paz que só Ele pode dar. Número 9. Disciplina espiritual. A disciplina espiritual não é um peso religioso que você deve carregar, mas uma expressão de amor em ação ao seu Pai. Cada hábito que você cultiva, cada oração que eleva, cada momento em que decide abrir a palavra e meditar nela é uma semente de fidelidade plantada em sua alma. E como qualquer semente, requer constância, cuidado e paciência. Assim como um atleta treina diariamente para a competição, você também precisa exercitar seu espírito para permanecer firme em meio às provas.
O apóstolo Paulo disse em 1 aos Coríntios 9:24: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Essa corrida não é improvisada, requer treino diário. A disciplina espiritual se sustenta sobre 3 pilares fundamentais: fé constante, obediência amorosa e perseverança esperançosa. A fé constante mantém você conectado ao caráter imutável de Deus, mesmo quando suas emoções mudam. A obediência amorosa não se baseia em medo nem em obrigação, mas no desejo de agradar ao seu Pai Celestial. E a perseverança esperançosa lhe dá a capacidade de continuar avançando, mesmo quando não vê resultados imediatos, porque confia que Ele cumprirá o que prometeu. O próprio Jesus nos ensinou a viver um dia de cada vez. Em Mateus 6:34, Ele nos lembra: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A disciplina espiritual não é sobre controlar o que virá, mas sobre ser fiel no presente. Hoje você tem a oportunidade de obedecer. Hoje pode levantar sua voz em oração. Hoje pode semear com fidelidade. Essa constância diária é a que forja caráter e produz fruto duradouro. Aqui é onde o exame do coração se torna essencial. O método inaciano, que podemos adaptar à nossa vida devocional, nos convida a 5 passos: reconhecer a presença de Deus, agradecer pelo dia, revisar com honestidade nossas ações, arrepender-nos do que não esteve bem e renovar nosso propósito. Esses 5 passos podem transformar sua rotina diária em um encontro profundo com o Senhor. Não precisa de horas intermináveis, bastam alguns minutos de sinceridade para abrir sua alma e deixar que Ele a molde. A paciência, muitas vezes mal compreendida, é na verdade fé ativa no tempo presente. Não é passividade nem resignação, mas confiança em ação. Quando você escolhe esperar em Deus sem ansiedade, quando decide manter-se firme mesmo sem ver mudanças imediatas, está demonstrando que sua fé não se baseia no que vê, mas em quem prometeu. Hebreus 12. Nos convida a correr com paciência a carreira que temos pela frente, deixando de lado todo o peso que nos impede de avançar. Essa paciência é treinada na disciplina diária. Pequenas obediências constroem grande caráter. Não subestime o poder de orar 5 minutos a cada manhã, de ler uma passagem curta e meditar nela, de escrever em um caderno suas gratidões e lutas. Esses atos aparentemente simples são tijolos que levantam uma casa espiritual sólida. E quando vier a tempestade, essa casa permanecerá de pé, porque foi edificada sobre a rocha. A consistência diária é mais poderosa do que grandes impulsos isolados. Talvez você tenha se sentido desanimado porque não consegue manter uma rotina perfeita, mas ouça esta verdade. Deus não busca perfeição em sua disciplina, busca sinceridade em seu coração. Não se condene se um dia falhou. Levante-se e tente de novo. Cada novo amanhecer é uma oportunidade fresca para retomar o caminho. Como disse Lamentações 3:23, novas são a cada manhã as suas misericórdias. A prática esperada hoje é simples, mas poderosa. Estabeleça uma rotina diária de oração e leitura bíblica. Não coloque sobre si cargas impossíveis. Comece com passos alcançáveis. Talvez 5 minutos de leitura e 5 minutos de oração. À medida que seu coração se fortaleça, você poderá expandir esse tempo. O importante não é a quantidade, mas a constância. Como o atleta que treina seus músculos a cada dia, assim você treina seu espírito. A disciplina espiritual não apenas sustenta você, mas também se torna exemplo e bênção para sua família. Seus filhos, seus netos ou aqueles que convivem com você verão sua fidelidade diária e aprenderão que a fé é prática, não apenas teoria. Sua perseverança pode inspirar outros a se aproximarem mais de Deus. Lembre-se, sua vida é a mensagem mais poderosa que você prega.
Hoje o Senhor lhe anima. Sê fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. A corrida não se ganha com velocidade, mas com constância. Permaneça, insista, não desista. E enquanto persevera na disciplina espiritual, haja como se seu milagre já fosse real, porque para o seu Deus nada é impossível. Número 10. Medicina da alma. Deus se revela à sua vida não apenas como Pai, não apenas como protetor, mas também como médico divino que conhece cada recanto do seu ser. Ele não atende somente às doenças físicas, mas penetra até o mais profundo da sua alma, onde você guarda dores ocultas, feridas emocionais e lembranças que ainda pesam. Assim, declara o Salmo 147:3. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Essa é a medicina da alma que hoje lhe é oferecida, um bálsamo que toca o que nenhum remédio humano consegue alcançar. Quando seu corpo adoece, você busca ajuda médica. Mas o que fazer quando a dor é interior, quando o que pesa não está nos ossos, mas na memória, na emoção, na culpa? É aí que a graça curadora de Deus age. Ele mesmo prometeu em Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sara. Essa palavra não se limita às doenças externas, abrange toda a sua existência. Na angústia, ele responde. No perigo, ele protege. Na necessidade, ele ajuda. E quando a tristeza consome, ele derrama óleo fresco sobre o seu coração para que você volte a se levantar. Talvez você carregue há anos dores físicas que parecem intermináveis, ou talvez sejam feridas emocionais que o perseguem, rejeição, abandono, traições, perdas. O Senhor não ignora nenhuma dessas áreas. Seu amor integral deseja restaurar você por completo, não pela metade. A obra da cruz foi suficiente para curar tanto seu espírito quanto sua mente e seu corpo. Isaías 53:5 anunciou: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse fomos é um decreto eterno que continua tendo poder no seu presente. Pense na sua cura como um bálsamo que cai sobre uma ferida profunda. Quando a dor arde e parece insuportável, esse unguento refrescante traz alívio imediato e inicia o processo de restauração. Assim age a presença de Deus, acalma o que dói, limpa o que estava infeccionado, restaura o que parecia perdido. Suas mãos não são desajeitadas, são mãos de médico perfeito que conhece a raiz do seu quebrantamento. O poder curador de Deus não se limita a você, também alcança sua família e suas gerações. Talvez você tenha visto padrões de dor se repetirem, doenças, divisões, vícios, mas hoje você pode declarar em fé que o poder curador de Cristo corta correntes e estabelece uma nova herança de saúde espiritual e emocional. O que começou em destruição pode terminar em bênção se você se apegar à promessa do Senhor. Ele deseja ser medicina não apenas para sua história pessoal, mas para toda a árvore da sua família. Lembre-se, não existe dor profunda demais para o poder curador de Deus. Nem a ferida mais oculta, nem a memória mais dolorosa, nem a doença mais prolongada. Quando o mundo diz não há remédio, o céu responde, eu sou o teu médico. E essa verdade deve impregnar sua fé diária. Não significa ignorar processos médicos ou ajuda humana, significa reconhecer que por trás de cada instrumento e recurso está a mão do Deus que restaura. Permita-me propor um exercício prático. Reserve um momento para identificar uma área específica da sua vida onde você precisa de cura. Pode ser uma dor física, uma lembrança emocional, uma ferida no espírito. Apresente isso em oração, nomeie sem medo e entregue nas mãos do médico divino. Ore com fé. Senhor, coloco em tuas mãos esta ferida, derrama o teu bálsamo sobre mim. Depois, guarde alguns minutos em silêncio e permita que sua paz desça como medicina. Essa oração simples abre a porta para que o Espírito Santo comece um processo de restauração. Não se frustre se não vir todo o milagre imediatamente.
A cura de Deus pode ser instantânea ou progressiva. Às vezes, ele remove a dor num instante. Outras vezes, acompanha você em um processo que também transforma seu caráter. Em ambos os casos, sua mão está agindo. Sua parte é permanecer em fé, agir como se a medicina já estivesse atuando, porque de fato está. Hoje, o Senhor quer que você saiba que não está condenado a viver sempre com a ferida aberta. Ele lhe oferece saúde integral, paz para sua mente, consolo para seu coração, força para seu corpo e esperança para seu espírito. Creia que sua vida pode experimentar essa restauração total. Não como um desejo vago, mas como uma certeza baseada em sua palavra. Portanto, aproxime-se sem temor do médico divino. Deixe que ele diagnostique com amor, que toque o que dói sem ferir, que cure o que estava quebrado, que ligue o que estava sangrando. E quando você se levantar da sua mesa, será renovado, pronto para caminhar como testemunho vivo de que para Deus nada é impossível. Número 11. Liberdade do passado. Deus não quer que você viva acorrentado ao que passou, aos erros que cometeu ou às culpas que o atormentam em silêncio. O inimigo quer lembrá-lo constantemente do que você fez, mas o céu lembra você do que já foi apagado pelo sangue de Cristo. A palavra afirma isso com autoridade. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 aos Coríntios 5:17. Isso significa que no momento em que você entregou sua vida ao Senhor, a sentença de condenação foi anulada, as correntes caíram e as portas da prisão se abriram para que você caminhe em liberdade. Não importa quão grande tenha sido o seu pecado, não importa quantos erros você tenha cometido. Miqueias 7:19 nos diz que Deus lança nossas iniquidades no fundo do mar e não volta a lembrá-las. Imagine essa cena, as culpas mais pesadas da sua vida lançadas em um mar tão profundo que ninguém jamais pode resgatá-las. No entanto, muitos continuam voltando a essas águas turvas, buscando o que já foi apagado para sempre. Hoje Deus lhe diz, não busque o que eu já enterrei, não se condene pelo que eu já perdoei. O perdão de Deus não é parcial, é completo. Não é como o perdão humano, que às vezes deixa cicatrizes de ressentimento. Sua graça cobre tudo, restaura tudo e lhe dá uma nova identidade. Você já não é escravo do seu passado, você é filho amado de Deus. Você já não é a pessoa marcada por erros, você é um testemunho vivo de redenção. E quando o acusador quiser apontar o dedo contra você, lembre-se de que seu juiz celestial já declarou a sua absolvição. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, como proclama Romanos 8:1. É necessário que você mude seu olhar. Se continuar focado nos erros do passado, caminhará de cabeça baixa e com fé fraca. Mas se levantar os olhos para o futuro que Deus preparou, caminhará em liberdade e esperança. O inimigo quer que você fique preso às lembranças. Deus quer que você avance em direção ao seu destino. Por isso hoje ele o anima. Você é livre. Não permita que o passado roube o futuro glorioso que eu tenho para você. Pense no poder de reenquadrar sua história a partir da redenção. Antes, você olhava suas quedas como marcas de vergonha. Agora, veja-as como lugares onde a graça o levantou. Antes, você lembrava com culpa o que fez. Agora, lembre-se com gratidão do que Cristo fez por você. Isso é experimentar restauração completa, deixar de se definir pelo seu passado e começar a se definir pela cruz. Há quem sinta que seus pecados são grandes demais para serem perdoados. Mas a verdade do Evangelho é clara. Não existe pecado maior do que a graça de Deus. Ele perdoou assassinos, adúlteros, perseguidores da fé e os transformou em instrumentos de glória. Se ele fez isso com eles, também faz com você. A cruz de Cristo é mais poderosa do que o seu pior erro. Hoje eu o convido a praticar algo transformador. Pense em uma área específica da sua vida onde você ainda sente culpa.
pode ser uma palavra que disse, uma decisão que tomou, algo que fez ou deixou de fazer. Coloque isso diante de Deus e declare com voz firme: em Cristo sou perdoado, livre e restaurado. Esta culpa não tem poder sobre mim. Faça isso quantas vezes for necessário, até que essa verdade se grave em seu coração. Não se esqueça de que a sua liberdade não abençoa apenas você, mas também os que o cercam. Uma pessoa que vive presa ao passado transmite culpa, medo e condenação. Mas alguém que caminha em liberdade irradia esperança, paz e amor. Sua família precisa ver você livre. Seus filhos precisam ver que Deus faz novas todas as coisas. Seus amigos precisam ouvir de seus lábios que Cristo restaura por completo. O passado já não tem o direito de ditar o seu presente. Deus não o chama pelos seus erros, Ele o chama pelo seu nome. Ele não o define por suas quedas, mas pelo seu propósito eterno em você. Então solte essas correntes, deixe que as portas se fechem atrás de você e caminhe para o futuro que o Pai desenhou. Sua liberdade está assegurada em Cristo. Não viva mais sob a sombra da culpa. Hoje, o céu declara você inocente, restaurado, amado. Viva com essa convicção, porque no plano de Deus você já é livre e nenhuma condenação pode roubar de você o que a sua graça lhe deu. Número 12. Mesa diante dos inimigos. Quando você escolhe caminhar com Deus, isso não significa que deixará de ter oposição. Pelo contrário, muitas vezes é justamente no momento em que decide crer, obedecer e agir como se o seu milagre já fosse real, que surgem as críticas, os comentários ferinos e as calúnias. Mas, em meio a essa pressão, o Senhor lembra você da promessa do Salmo 23:5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, Ele prepara um banquete para você, não na ausência dos inimigos, mas exatamente na presença deles. Não porque queira exibi-lo, mas porque deseja mostrar que o seu favor é maior que qualquer ataque. Imagine essa cena: um banquete preparado em cada detalhe, uma mesa cheia de bênçãos e você sentado em paz enquanto do lado de fora os que o criticam apenas observam. Eles não podem tocar no que Deus lhe deu, não podem tomar a taça que Ele encheu para você. Os que o acusam não podem atravessar a proteção divina que o cerca. Essa é a serenidade que só Deus pode dar. Estar em meio à oposição e ainda assim permanecer em paz, porque você sabe que não está defendido pela sua força, mas pelo poder do Altíssimo. O favor de Deus não se negocia com opiniões humanas. Alguns tentarão desprezar seus passos de fé, questionar suas decisões ou zombar de seus sonhos. Mas lembre-se, sua vida está escondida em Cristo e nenhuma palavra humana pode anular a palavra divina. Sua resposta às calúnias não é descer ao nível dos que o atacam, mas seguir caminhando em integridade. Calar quando deve calar, abençoar quando outros amaldiçoam e manter o foco no propósito que o Pai já traçou. Essa é a verdadeira vitória. Não deixar que a amargura dos outros contamine o seu coração. Quando o Senhor diz que prepara uma mesa diante de você, Ele está lembrando que é Ele quem defende a sua causa. Você não precisa se justificar constantemente. A justiça de Deus é mais alta que qualquer argumento humano. Isaías 54:17 declara com força: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a sua herança como filho de Deus. Não desperdice energia se defendendo de cada comentário. Invista sua energia em cumprir o seu propósito. Talvez hoje você se sinta ferido por palavras que alguém disse a seu respeito. Talvez um amigo, um familiar, até mesmo um irmão na fé tenha apontado o dedo ou o criticado. Ouça esta verdade. Sua identidade não depende da aprovação deles, depende do pacto eterno que Deus fez com você em Cristo. Ele já o validou, já o escolheu, já o coroou com favor e misericórdia. Por isso você pode se levantar de cabeça erguida e continuar,
porque o seu valor não muda, ainda que os outros não o reconheçam. É natural que você queira responder à crítica com raiva, mas Deus o chama a um nível mais alto, responder com bênção. Jesus disse em Mateus 5,44, amem os seus inimigos, abençoem os que os amaldiçoam. Façam o bem aos que os odeiam e orem pelos que os maltratam e os perseguem. Essa atitude não o enfraquece, ao contrário, o torna intocável, porque reflete o caráter do Pai. Quando você escolhe abençoar, quebra o ciclo do ódio e abre espaço para que a graça de Deus se manifeste ainda mais forte em sua vida. Lembre-se de que cada vez que o criticam, é uma oportunidade para mostrar que sua confiança não está nos homens, mas em Deus. Cada vez que alguém tenta detê-lo, é uma ocasião para avançar com mais determinação. E cada vez que você enfrenta oposição, é o cenário perfeito para que o Senhor prepare uma mesa diante de você e mostre o seu favor em público. Quero encorajá-lo a transformar essa promessa em prática diária. Quando enfrentar críticas ou ataques, não responda na carne. Respire, ore e declare: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Eu não preciso me defender, porque meu Pai já me defendeu. Essa declaração desarma a ansiedade e devolve a paz ao seu coração. Continue caminhando firme. Não perca tempo olhando para os lados para ver quem o critica. Mantenha seus olhos no pastor que guia sua vida. Ele ungirá a sua cabeça com óleo e fará transbordar o seu cálice. E enquanto outros tentam apagar a sua fé, Deus continuará multiplicando a sua bênção. Isso é viver sob a sua proteção. Paz em meio à tormenta, abundância em meio à crítica, vitória em meio à oposição. Portanto, confie. Você não está à mercê dos homens, está sentado à mesa do Rei. E nessa mesa, o seu lugar está garantido, o seu cálice transborda e a sua vitória já foi declarada. Número 13. Mordomia sagrada. Deus lembra você hoje que nada do que possui é realmente seu, tudo provém dele. Você não é dono absoluto dos seus recursos, é mordomo da provisão divina. Essa verdade muda a perspectiva. O que você administra não se limita a dinheiro ou bens materiais. Inclui também seu tempo, sua saúde, sua família e seus talentos. Jesus ensinou em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Sua fidelidade no que parece pequeno abre a porta para que Deus lhe confie coisas maiores. A mordomia sagrada não é simplesmente um tema financeiro, é um estilo de vida. Quando você reconhece que Deus é a fonte de tudo, decide administrar com sabedoria o que Ele coloca em suas mãos. E aqui entra a regra de vida: dar, poupar, investir e desfrutar. Você dá porque sabe que sua generosidade é uma forma de adoração e gratidão. Você poupa porque entende que a semente guardada é necessária para o futuro. Você investe porque deseja multiplicar o que recebeu. E você desfruta porque também a alegria e o descanso fazem parte da bênção. O equilíbrio entre esses 4 ritmos revela maturidade espiritual e confiança na provisão divina. Não descuide da sua casa. A palavra ensina que quem não provê para os seus, negou a fé. Seus primeiros frutos devem atender às necessidades básicas do seu lar, porque sua família é seu primeiro campo de missão. Quando você é fiel em suprir ali, seu testemunho tem credibilidade para abençoar outros. Depois da sua casa, abra suas mãos com generosidade. Há alegria em compartilhar com os necessitados, em semear na obra de Deus, em apoiar causas que expandem o reino. O provérbio 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e o que saciar, ele também será saciado. A generosidade nunca empobrece, sempre multiplica. Uma área em que muitos tropeçam é a dívida. O provérbio 22:7 é claro: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Endividar-se além do necessário torna você escravo e rouba sua paz.
Não permita que o desejo de ter mais rápido aquilo que não pode pagar o leve a correntes desnecessárias. A sabedoria financeira no reino consiste em viver com contentamento, ser diligente no trabalho e depender da provisão divina em vez de se apressar com empréstimos que se transformam em fardos. Lembre-se desta verdade: o que é bem administrado se multiplica, o que é desperdiçado se evapora. Um agricultor sabe que não pode comer toda a semente, deve guardar parte para a próxima semeadura. Assim é com seus recursos. Se você aprender a organizar, planejar e estabelecer prioridades, sempre haverá pão em sua mesa e semente em suas mãos para o futuro. Mas, se gastar sem medida, o fruto escapará pelos dedos. A boa notícia é que Deus oferece a você sabedoria prática para organizar sua vida financeira e emocional. Se pedir, Ele dará abundantemente, como promete Tiago 1,5. Sua fidelidade nas finanças reflete sua confiança em Deus. Cada vez que você dá, cada vez que organiza seu orçamento de acordo com princípios bíblicos, está proclamando que confia mais na provisão do Pai do que na sua própria capacidade. Isso abre a porta para bênçãos maiores, porque Deus pode confiar em você para ser canal e não represa. Uma represa acumula até apodrecer. Um canal recebe e compartilha, e por isso nunca deixa de fluir. Faça hoje um exercício prático. Revise seu orçamento familiar. Veja para onde estão indo seus recursos, que gastos podem ser ajustados e como pode estabelecer prioridades que honrem a Deus. Inclua sempre um espaço para dar, porque essa é a semente que abre caminhos de bênção. Inclua também poupança, porque a prudência faz parte da fé. E não se esqueça de desfrutar com gratidão do que Deus já lhe deu, porque Ele não o chama a viver em miséria, mas em contentamento. A mordomia sagrada é mais que números, é um ato de adoração. Cada decisão que você toma com seus recursos pode glorificar o Pai ou pode revelar desordem. Seja como aquele mordomo fiel que administra com cuidado o que lhe foi confiado, sabendo que um dia prestará contas. Não faça isso por medo, mas por amor. E lembre-se, se você for fiel no pouco, Deus lhe confiará mais. Hoje o Senhor lhe diz: sua fidelidade no que você tem agora abre a porta para o que virá depois. Não importa o quanto seja, grande ou pequeno, o importante é sua obediência. Haja com sabedoria, administre com excelência e confie que seu Deus multiplicará o que colocar em suas mãos. E assim, enquanto caminha em fé, você viverá como se o seu milagre já fosse real, porque para Ele nada é impossível. Número 14. Legado de fé. O legado mais poderoso que você pode deixar não são as coisas materiais, mas a fé viva que você inspira em seus filhos, seus netos e até em gerações que talvez nunca chegará a ver. Pense em Abraão, a quem Deus disse em Gênesis 17, 4 e 5: Eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque por pai de uma multidão de nações te tenho posto. A fidelidade de um homem foi suficiente para abrir um rio de bênção que alcançou nações inteiras. A sua obediência hoje tem um efeito que vai muito além do seu tempo na terra. As suas decisões espirituais atuais são sementes que germinarão nos corações daqueles que virão depois de você. Cada oração que você levanta por seus filhos, ainda que não veja resultados imediatos, transcende a sua geração e marca o destino deles. Deuteronômio 6, 6 e 7 ensina com clareza: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A sua voz guiando, o seu exemplo vivendo a fé, o seu tempo ensinando com amor, é a herança mais valiosa que você pode entregar. Talvez você pense que não tem dinheiro suficiente, propriedades ou recursos para deixar à sua família. Mas escute isto: o que mais os seus filhos precisam não é de herança material,
mas de exemplo espiritual. O dinheiro pode se gastar, as propriedades podem se perder, mas um testemunho de fé permanece na memória e guia decisões mesmo depois que você já não estiver. Se eles se lembrarem de você como alguém que orava, que amava a Deus, que agia com integridade, então você terá deixado uma herança que nenhum ladrão pode roubar. Cada decisão espiritual afeta a sua família por décadas. Se você decide caminhar em obediência hoje, eles aprenderão que a fé é real. Se você escolhe perdoar, seus filhos verão que o rancor não é caminho de vida. Se você prioriza a oração, seus netos saberão que buscar a Deus é o fundamento de tudo. Às vezes pensamos que o que fazemos em secreto não tem impacto, mas no mundo espiritual você está traçando caminhos para as suas gerações. As suas orações são como cartas que viajam para o futuro. Cada vez que você ora pela vida dos seus filhos, ainda que eles estejam distraídos ou distantes, essas palavras não ficam vazias. O céu as guarda e, no tempo preciso, germinam como sementes que brotam em fé. Muitos testemunhos falam de filhos que voltaram ao Senhor anos depois, lembrando-se das orações de seus pais ou avós. As suas orações transcendem o seu tempo e se tornam laços de graça que os alcançam. O seu legado não se mede em anos vividos, mas em vidas transformadas pela sua fé. Você pode viver muitos anos e não deixar marca espiritual, ou pode viver menos, mas com um testemunho tão forte que marque gerações inteiras. Lembre-se de Timóteo, que herdou a fé de sua mãe e de sua avó, como menciona 2 de Timóteo 1:5. Talvez elas nunca tenham pregado a multidões, mas a sua fé sincera se tornou fundamento para um servo de Deus. Hoje, Deus te anima a olhar além do seu presente e pensar no eterno. Pergunte-se: que herança quero deixar aos meus? Quero que se lembrem das minhas conquistas terrenas ou que vejam em mim um modelo de fé? Não é tarde para começar a semear. Ainda que você tenha cometido erros, a graça de Deus te capacita para transformar o rumo da sua família a partir de agora. Não se subestime. Talvez você sinta que a sua vida espiritual é fraca ou que a sua fé é pequena. Mas lembre-se, uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Seus filhos e netos não precisam que você seja perfeito, precisam ver em você alguém que confia em Deus mesmo nas lutas. Essa autenticidade inspira mais que um discurso. Hoje te convido a fazer algo muito concreto. Reserve alguns minutos e ore por seus filhos, netos ou futuras gerações. Mencione-os pelo nome se possível e declare sobre eles um destino espiritual cheio de luz, de fé e de bênção. Essa oração simples pode ser a centelha que acenda um fogo que arderá por gerações. Não se esqueça de que a sua vida é como um semeador que planta árvores que darão sombra e fruto para aqueles que virão depois. Talvez você não desfrute de todos esses frutos, mas seus filhos e netos, sim. Essa é a grandeza do legado, semear para outros. Hoje, o Senhor te diz: a tua fidelidade hoje determinará a bênção de amanhã para as tuas gerações. Viva como se o seu milagre já fosse real, não apenas por você, mas pelos que virão depois. Porque a sua fé, as suas decisões e as suas orações são o presente mais eterno que você pode deixar à sua família. Número 15. Chamado final e envio. Você tem ouvido palavra após palavra, promessa após promessa, direção após direção, e agora o céu te diz: não guarde isso só para você. O que você recebeu é semente, e a semente não foi feita para ser armazenada, mas para ser semeada. O profeta Isaías 61, do 1 ao 3, declara com autoridade: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a pregar boas novas aos quebrantados, a curar os de coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram.
Essa palavra também é para você. Você não é um ouvinte passivo, é um portador de esperança. As suas feridas, as suas lutas, os seus processos não foram em vão. Tudo o que você viveu e o que Deus fez em você se transforma em remédio para outros. O seu testemunho será bálsamo para alguém que hoje está à beira de desistir. O que para você foi dor, nas mãos do Pai se transforma em mensagem de vida. Ele não te chama a pregar com discursos perfeitos, mas com a sua história redimida. Essa é a sua tocha, um fogo que se acende em você para iluminar a escuridão de outros. Lembre-se de como Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, como está registrado em Lucas 10:1. Ele não os enviou sozinhos, nem sem direção, mas equipados com poder e propósito. Da mesma maneira, hoje o Senhor te diz: vai em paz, vai em poder, levas o meu coração contigo. Você não precisa ser um especialista, precisa ser disponível. O exército das boas novas não é composto pelos que sabem tudo, mas pelos que confiam naquele que os envia. A sua voz é única e necessária. As suas palavras podem ser o consolo que alguém clama em secreto. Os seus braços podem ser o abraço que devolve vida a um coração cansado. Não subestime o que você carrega dentro. O Espírito Santo habita em você, e isso significa que você carrega poder para transformar atmosferas. Na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, há alguém esperando que você abra a boca para compartilhar o que Deus fez com você. O envio não é um peso, é um privilégio. Não se trata de fazer por obrigação, mas de responder com gratidão. O mesmo Cristo que acendeu o seu coração neste caminho, como os discípulos de Emaús, agora abre os seus olhos e te envia. Eles diziam: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Lucas 24:32. Esse ardor que você sente é o sinal de que é tempo de ir. Olhe ao seu redor. Pense naquela pessoa próxima que precisa de uma palavra de ânimo, alguém que atravessa uma enfermidade, uma dívida, uma crise familiar ou uma solidão profunda. Essa pode ser a pessoa a quem Deus está te enviando hoje. Você não precisa de um púlpito nem de uma multidão. Precisa de um coração disposto a se aproximar e dizer: Deus não se esqueceu de você. Essa frase simples pode ser o início de um milagre na vida de alguém. O chamado final é este: não fique na espera, não fique na teoria, não fique apenas na alegria pessoal. Haja como se o seu milagre já fosse real e leve essa fé a outros. Seja instrumento de consolo e esperança, porque o mundo está faminto da paz que você recebeu. E cada vez que você compartilha, não só abençoa outros, mas também afirma o seu próprio caminho de fé. Hoje Deus te lembra que a sua missão não termina aqui. Ele quer te enviar como portador de boas novas, como um farol na escuridão, como um semeador de esperança. Vá com a certeza de que você não vai sozinho. O Espírito de Deus vai contigo, a sua promessa te respalda e o seu amor é o teu escudo. Caminhe como filho enviado, fale como testemunha fiel e viva como portador de milagres. O tempo de ficar calado terminou. É tempo de iluminar, de semear e de estender as mãos. O teu chamado está claro. Vá, compartilhe, abençoe. E enquanto faz isso, lembre-se sempre de que para Deus nada é impossível. Filhinho do meu coração, temos caminhado juntos por um caminho sagrado, onde a tua fé foi fortalecida e a tua esperança renovada. Leva contigo estas 3 verdades que mudarão a tua maneira de viver. Primeiro, para o teu Deus não existem impossíveis, e o teu milagre não está atrasado, mas em processo divino. Cada dia que passa te aproxima mais daquele momento perfeito em que verás a sua glória manifestada. Segundo, a fé ativa não espera sentada. Caminha em direção à promessa com passos firmes, enquanto confia pacientemente no tempo de Deus. A tua obediência hoje prepara o terreno para a tua bênção de amanhã. Terceiro,
Agora és portador desta esperança. O teu testemunho curará corações quebrantados e o teu exemplo acenderá a fé apagada em outros. Vai em paz, vai em poder, vai na certeza absoluta de que levas o coração do teu Pai contigo. O amor do Pai não se conquista, se recebe. A fé não se força, se vive. Se esta mensagem tocou o teu coração, escreve Amém nos comentários e compartilha com alguém que precise lembrar que para Deus nada é impossível. Juntos formamos o exército de boas novas que este mundo necessita.